Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição 1 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Daniel ora por um despertamento. O textório diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A verdade aplicada diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Que verdade, né, irmãos? Pena que a gente às vezes esquece disso. Que a gente tem um poder nas mãos que é a oração. Não tem nada que aguente a oração, irmãos. Nada pode resistir a uma oração, a um crente que ora, a um crente que entrega as suas dificuldades, os seus problemas na mão do Senhor, né? E aqui está dizendo que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu. Olha só, irmão, o poder da oração. Você exercendo influência no céu. Maravilhoso, né? Na terra e até contra os poderes do maligno. O inimigo não tem poder, irmãos, com a oração. Ele não tem poder. Se você está passando por uma dificuldade na sua casa, que você vê que é a ação do maligno, expulsa em nome do Senhor, porque ele não tem poder na vida do crente que ora. A leitura diária, irmão, o comentarista aponta exemplos variados sobre os motivos de oração. Por que a gente ora, irmãos? Por que a gente tem que ter uma vida dedicada em oração? Primeiro, porque a gente tem a certeza que nós vamos ser atendidos. E por que você tem essa certeza? Porque a igreja do Senhor, ela não adora um Deus morto. Ela adora um Deus vivo, o Deus que criou o céu, a terra, o homem, a mulher e tudo que no mundo existe foi criado por Deus, né? Outro motivo de oração que a revista nos traz é porque nós somos desobedientes, irmãos. A gente peca todo minuto, toda hora, todo instante e a gente tem que estar constantemente em oração. Devemos também orar para sermos gratos a Deus. Às vezes esquecemos de ser grato pelo alimento, pelo ar que respiramos. Ouvi um vídeo esses dias que eu fiquei pensando, né? Um senhor de 93 anos foi curado do Covid-19 e aí passaram a conta para ele, né? Do que ele teria que pagar. Disse que ele começou a chorar e o médico foi consolá-lo. Por que você está chorando? Aí ele falou, porque por 93 anos eu respirei o ar gratuitamente e agora por 2 dias eu vou ter que pagar um ar que não é natural. Então, irmãos, a gente deve ser gratos a Deus por tudo. Outro motivo que nós aprendemos porque devemos ser gratos é porque a gente tem pensamentos secretos, irmãos, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração e que só o Senhor conhece e às vezes não são pensamentos bons. E a gente tem que orar, irmãos, confessar eles diante do Senhor para que o Senhor retire esses pensamentos que não são lícitos das nossas mentes. Não é verdade? Os pecados escondidos que estão ali no nosso coração. Por isso a gente deve orar e deve colocar eles todos na frente do Senhor. Devemos orar também porque nós cremos no sacrifício de Jesus, é o que eu disse. Nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Cristo que veio, que nasceu como criança, foi jovem, foi adulto, morreu, mas no 3º dia ressuscitou. E é por isso que nós temos que orar, porque nós cremos nessa morte e nessa ressurreição, né, irmãos? Outro motivo que nós temos que orar é porque nós não merecíamos, irmãos, e Jesus morreu ali na cruz por nós, né? Antigamente, outrora, o Senhor veio para os judeus, mas essa salvação foi estendida também para os gentios. E nós somos também esse povo escolhido do Senhor, né? Por isso que nós temos que orar, porque Deus ouve a oração do seu povo. Às vezes, irmãos, a gente ora e a gente quer ver o resultado na hora. Tem coisas que o Senhor faz na hora, mas tem coisas que o Senhor vai fazer no tempo dele. E nós temos que perseverar na oração. E outro motivo porque a gente deve orar é porque o Senhor, só Ele nos dá o livramento, né, irmãos? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? O Senhor nos dá a todos os momentos. Tem livramentos que a gente nem vê, nem enxerga, mas Deus está ali com seus anjos, mandando seus anjos guerrear em nosso favor.
Leitura bíblica em classe, irmão, está em Daniel 9, 1 e 3, 6 e 10, 2 e 17 e 19, Esdra 1, 1 e 5. A introdução diz o seguinte: crentes fiéis brilham como luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. E não é verdade, irmão? Que bonito, né? Crentes fiéis brilham como luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Irmãos, esse mundo, tem gente que acha que tá tudo bom, né? Que tá tudo bonito, mas é uma geração perversa, irmão. É uma geração corrompida. Nós vivemos num mundo corrompido, no meio de pessoas corrompidas, pessoas incrédulas, pessoas que não aceitam a luz, né? E nós, como luz, temos que brilhar no meio dessa geração corrompida, né? Daniel, ainda jovem, foi levado cativo à Babilônia e resolveu que não ficaria impuro comendo e bebendo o vinho do rei. Os irmãos conhecem a passagem, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel tinha mais ou menos 15 anos de idade. Veja bem, ele era bem jovem, né, de 15 anos, e ele colocou no seu coração que ele não ia comer aquela comida do rei, nem beber aquele vinho, né, porque entendia ele no seu coração que aquilo era oferecido aos deuses pagãos, né? E na Babilônia tinha muitos deuses, e ele colocou no seu coração que ele não ia comer aquela comida, né? E que ele não ia também beber aquele vinho do rei. E ele colocou no seu coração de comer somente legumes, né? Os irmãos podem ver essa história no livro de Daniel. Então, o que tem de interessante aqui é que ele ainda jovem, ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel também foi despertado para orar quando, ao ler os escritos de Jeremias, observou que os 70 anos no cativeiro estava para se findar e nada acontecia. Então Daniel estava ali pegando os escritos de Jeremias, e quando ele leu que já estava chegando o fim, a 70 anos de cativeiro, ele ficou assim triste. E ele foi orar, né? Por que ele ficou triste? Porque ele não viu nenhum acontecimento. E diz aqui o comentarista que ele foi orar, né? Começou a orar, foi jejuar, cobriu-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. E o que esse comentário nos traz, irmãos? Que a gente tem que perseverar em oração, que às vezes a gente ora por um problema, por uma causa, e demora, né, para o Senhor resolver. Algum motivo tem, irmãos. Deus não está parado no tempo. Deus está ouvindo as nossas orações, mas Ele está trabalhando a nosso favor, da melhor forma. Então, o que Daniel fez? Ele perseverou, ele não desistiu de orar, de jejuar e de apresentar aquela causa a Deus, né? E com isso ele foi despertado para orar. Ele vivia uma vida consagrada. Ele não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Ele sabia da sua crença, ele sabia no Deus que ele cria, então ele não se contaminou. E ele foi, irmãos, ao invés de se contaminar, ele foi consagrar a sua vida mais para o Senhor, né? E o comentarista fala que a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. O comentarista afirma que muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva em suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. Olha lá, irmão, o que diz o texto áureo da nossa lição? O texto áureo diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, aqui ele está fazendo uma crítica, né, para nós. Diz que muitos dos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva em suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Quer dizer assim, que você e eu, a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar em oração. Tem pessoas que somente, aqui o comentarista diz, que somente visitam de vez em quando o culto de oração. Que Daniel, porém, tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, né?
quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Então, irmãos, que nós aprendamos neste dia a melhorar a nossa comunhão com o Senhor em oração, né? Todo momento, irmãos, a gente pode estar orando, é deitado, é no banho, é dirigindo, é em oração. Todo instante, irmãos, nós devemos estar com essa vida em oração, né? E seria interessante se a gente pudesse tirar momentos de oração, momentos no dia, né? Para se dedicar para o Senhor em oração. Muitas coisas Deus faria em nosso favor, né, irmãos? Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O rei Belsazar organizou uma festa e que ele já estava bêbado quando mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus e utilizou os vasos sagrados para beber vinho e todos os convidados com ele. Deus interferiu naquela festa e escreveu com dedo de fogo: dividido foi o teu reino e deu-se aos Medos e Pérsias. E naquela mesma noite Belsazar foi morto. Hoje vivemos o momento do Covid-19, Deus interferindo na história para cumprir a sua palavra. Então aqui, irmãos, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então veja como Deus interfere na história. Diz a palavra que esse rei Belsazar, ele gostava de festa, e ele tinha organizado uma festa, né? E ele já estava bêbado, e ele, diz a Bíblia que ele pediu os utensílios da casa do Senhor, os vasos sagrados, que era usado no templo de Jerusalém, e ele serviu seus convidados de vinho e também tomou vinho nos vasos sagrados, né? Nos utensílios sagrados, da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha levado, tinha guardado, né? E diz a palavra que Deus vendo aquilo, Deus não gostou, né? Deus ficou muito irado e com dedo de fogo escreveu na parede: dividido foi o teu reino e deu-se aos Medos e Persas. E diz a palavra em Daniel 5:28 que naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto. Então, irmãos, é Deus intervindo na história, né? Então, hoje, que nós estamos vivendo esse momento do Covid-19 no mundo, Deus também está interferindo na história, irmão, para fazer cumprir a sua palavra. A gente está percebendo que muitos trabalhos que eram feitos presencialmente, hoje são feitos à distância, as pessoas estão trabalhando em casa, a tecnologia está aumentando, é Deus, irmãos, interferindo na história. Por quê? Porque a gente tem que olhar para o movimento do mundo, irmãos, com olhar espiritual. O que a gente espera, irmãos? A gente espera o arrebatamento da igreja. Então, tudo tem que se cumprir, irmãos. Não adianta a gente ficar bravo, não adianta a gente ficar amaldiçoando, questionando Deus. Nós temos que orar mais, nós temos que estudar mais a palavra do Senhor para a gente entender, irmãos. Não podemos ser crentes leigos, crentes bebês. Nós temos que entender a palavra do Senhor para entender o que está acontecendo no mundo. Uma vez que a gente entende a palavra, irmãos, a gente começa a enxergar os olhos com o olhar o mundo, com o olhar de Deus, não com os nossos olhos, irmãos. Porque já tinha dito uma vez, numa lição passada, né? O nosso lar não é aqui, irmãos, nós estamos aqui de passagem. Então, que nesta manhã os irmãos tenham essa consciência, irmãos. Vamos olhar o mundo com o olhar espiritual, com o olhar de Deus, que os irmãos vão entender que nós não estamos aqui não é a nossa casa, irmãos. A gente tem aquele desejo de ser infinito, né? Vamos ter uma casa bela, um carro bom, vamos morar aqui, vamos beber, comer e dormir, porque viver é bom. Mas era bom, irmão, se não tivesse havido pecado. Então, depois que o homem pecou, aqui nada é bom, tudo é corrompido, irmãos. Então, que a palavra do Senhor venha fortalecer, venha nos dar entendimento para a gente ter o olhar de Deus, né? A resposta às orações de Daniel. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor do céu me deu todos os reinos da terra.
Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, libertar todos os judeus para retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. Ciro contribuiu para a edificação do templo de Deus em Jerusalém. Veja bem, irmãos, a resposta à oração de um justo. Como modifica as ações. Diz a verdade aplicada que interfere no céu, na terra, né? A oração de um justo. E aqui a gente vê a resposta às orações de Daniel. Deus despertou o coração do rei Ciro da Pérsia, né? E o Ciro, ele proclamou lá no seu reino, dizendo que o Senhor do céu havia dado a ele todos os reinos da terra e que havia encarregado ele de edificar a casa de Deus em Jerusalém, que outrora havia sido destruída, libertar todos os judeus para retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor. E além disso, irmãos, ele contribuiu para essa edificação do templo em Jerusalém. Veja só a resposta da oração de Daniel, o que trouxe, né, na vida do povo judeu, a manifestação de Deus através da oração de Daniel. E conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias, né? E veja bem, todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisessem. Eles receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas para a construção do templo podiam ser tiradas dos tributos além do rio, e os vasos sagrados e todos os utensílios foram entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, né? Então veja bem, o profeta Jeremias, irmãos, já tinha profetizado lá em Jeremias 29, capítulo 29, os irmãos que tiverem interesse no texto, leiam. Jeremias tinha profetizado que o povo ia ficar preso 70 anos, né? E mais que depois desse período, todos os judeus seriam libertados para voltarem para Jerusalém, caso quisessem. Então, no capítulo 29 de Jeremias, os irmãos conseguem perceber essa história e entender a história. E eles tiveram permissão para reedificar o templo, né? Todas as despesas para a construção do templo podiam ser tiradas dos tributos. E os vasos, irmãos, essa é a parte mais bonita da história, né? Os vasos sagrados e todos os utensílios foram entregues aos cuidados de Zorobabel. Zorobabel, ele foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. E também, olha só, irmãos, trazendo um pouquinho para o direito, foi declarado como depositário fiel, aquele homem que ia guardar os utensílios, os vasos da casa do Senhor. A responsabilidade que Ciro deu para ele, de cuidar dos utensílios da casa do Senhor. E o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Então, quando Deus, aonde há um despertamento que vem de Deus, coisas acontecem. Ciro foi despertado em seu coração e teve uma experiência com Deus, e o comentarista diz que talvez isso tenha acontecido pelo contato que teve com Daniel. Veja bem, irmãos, como ser diferente, né? Em local escuro, em local onde só há treva, em local que a luz não habita. Quando um crente chega, irmãos, ele faz a diferença, né? E aqui o comentarista está falando que talvez o contato que o rei Ciro teve com Daniel, ele teve essa experiência, né? Esse despertar no seu coração, ele teve uma experiência com Deus. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Olha que legal. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, devolvendo os vasos sagrados para o templo que seria reedificado. Ciro nomeia Zorobabel como governador e o coloca como depositário fiel, aquele que guarda, eu coloquei aqui, dos vasos sagrados e utensílios da casa de Deus. Tudo isso, irmãos, por quê? Porque ele teve contato com um homem temente, um homem que colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então veja bem, irmãos, quanta coisa nós ganhamos quando a gente escolhe
ficar do lado do Senhor, escolhe ser luz, né? Quantas bênçãos a gente ganha e a gente propaga para as pessoas também, né? Quantas vidas são alcançadas através da nossa vida com Deus. Quantas pessoas, irmãos, são tiradas do lamaçal do pecado, quantas bênçãos são alcançadas, né? As pessoas através das nossas vidas, né? E então, tudo isso porque houve um despertamento que veio de Deus, né? Outra coisa interessante que eu vejo aqui é que o rei Ciro, ele foi despertado em seu espírito. Ele teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração. Ele passou a compreender as realidades de Deus que ele ignorava. Ele passou a ver Deus como Senhor do céu. E ele teve uma experiência com o Senhor que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. E mesmo sendo só vasos, e mesmo sendo os vasos muito valiosos, Ciro quis devolvê-los para Jerusalém. Veja bem, irmãos, não tem como não ter uma transformação na vida da pessoa que conhece o Senhor. Ciro teve essa experiência com o Senhor, né? E por conta disso, ele recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, irmãos, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Os irmãos vão ler esse texto em Isaías 45, verso 1. Veja bem, irmãos, 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías já tinha profetizado isso, já tinha profetizado que ele seria ungido do Senhor, que ele libertaria o povo cativo. Lá em Isaías 45, os irmãos podem ler isto. Isso quer dizer, irmãos, que Deus interfere no tempo, que nada é por acaso. Ciro conheceu a soberania de Deus e viu Deus como Senhor do céu. Olha bem, irmãos, já pensou, irmãos? Eu tenho 54 anos, né? Pensou alguém falar da minha vida? 54 anos depois eu descobri que alguém já falava da Beatriz. Não conheço uma história dessa, irmãos. E eu li isso e eu fiquei maravilhada, né? 200 anos antes do profeta Isaías já contava quem era Ciro e o que ele ia fazer pelo povo de Deus. Então, irmãos, a aplicação que a gente pode tirar dessa lição para as nossas vidas é que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes do maligno. Então, irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês neste domingo, não só neste domingo, mas no decorrer do dia, da semana, do mês, deste ano, e que o Senhor possa, irmãos, nos trazer temor, né? Temor, e que nós não nos esqueçamos, irmãos, a quem nós servimos, quem é o nosso Deus e o que Ele fez por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.